Show, vamos começar a nossa live hoje, super atrasados, não é mesmo? Mas tô começando aqui 15 minutos atrasado, mas hoje está começando nossa live. Hoje eu vou falar sobre o seguinte: estou sem grana, tenho mais de uma habilidade, né? Sou, por exemplo, uma das pessoas aqui que me falaram era enfermeira e fotógrafa, mas estava sem grana. Mas vamos observar melhor o problema, por que uma pessoa consegue ter duas habilidades, ela consegue ser fotógrafa e enfermeira. Inclusive, isso é uma diversificação muito interessante, porque um trabalho não depende do outro. Então, teoricamente, essa pessoa era para ter uma diversidade de fluxo, que a gente chama, de caixa que está entrando na vida dela, porque o emprego de enfermeira não tem nada a ver com o emprego de fotógrafo. E agora na pandemia, por exemplo, eu não sei se você ser enfermeiro seria uma má ideia, mas também fotógrafo não. Eu estava conversando com um amigo meu em Los Angeles e ele tem um estúdio lá, né, um estúdio de cinema, e ele faz fotografia também para as pessoas. E ele veio me perguntar aqui o que eu estava fazendo. E eu disse para ele, eu tô, né, durante esse tempo que a gente teve que ficar trancado, separado socialmente, eu disse, não, eu tô investindo, ajudando pessoas com os vídeos delas, com os problemas delas, através da internet mesmo, eu estou fazendo isso. Às vezes eu vou na casa da pessoa, mantenho a distância, com máscara, quando pode, senão eu faço online mesmo. Enfim, eu falei para ele que estava, de alguma forma, movimentando para que isso não ficasse fechado. E ele falou que estava totalmente parado. Depois de eu conversar com ele, ele começou a fazer os movimentos na casa dele. Começou a procurar coisas no estúdio dele para que o estúdio não ficasse fechado. Inclusive, existe um tipo de photoshoot que eu não sabia, que ele é via internet. A pessoa tira foto através de fazer prints na tela do computador, e eu não sabia disso. Mas ele começou a movimentar como? Oferecendo serviços a um preço bem melhor, bem mais acessível. Também o trabalho, de uma certa forma, era um pouco mais resumido, e ele conseguiu. Tem, por outro lado, uma moça que eu conheço que é médica, mas que ela não estava conseguindo entrar nos hospitais. Ela não estava conseguindo mais fazer plantão. Ela é médica e hoje na pandemia, por exemplo, tem outro rapaz conhecido nosso que ele estava fazendo cerca de R$ 70.000 por mês como médico nessa época que a gente passou. E outra pessoa que não estava conseguindo fazer porque ela simplesmente não estava mais querendo fazer plantão, estava uma resistência muito grande, sentindo uma angústia muito grande em fazer plantões. E outras pessoas ficando ricas. Então vamos analisar bem qual o problema aqui. Se a pessoa está sem grana. É só a falta de oportunidade? É a falta de habilidade? Porque é isso que o autoconhecimento vai trazer para você e é uma das perguntas do nosso teste de personalidade. Existem várias perguntas num teste de personalidade. Não foi criado por mim, bem longe, foi criado bem antes de eu, inclusive, estar aqui. Mas uma das perguntas desse teste é isso. Você sabe quais são as suas habilidades? Um dos sinais que a gente dá quando eu faço a leitura do teste de personalidade é indicar para ela se ela está no estágio em que ela sabe quais são as habilidades dela e quando ela não sabe quais são as habilidades dela. Porque se ela não sabe quais são as habilidades dela, dificilmente ela vai prosperar, dificilmente ela vai conseguir ter grana. Porque ela vai ter habilidades as quais ela não sabe utilizar na vida dela. E se você tem habilidade, se você é um fotógrafo, se você é um enfermeiro, mas você não sabe que tem essa habilidade, não sabe capitalizar essa habilidade, ter essa habilidade não vai significar nada. E é apenas o autoconhecimento que tem como fazer você enxergar qual a sua real habilidade, porque aí você começa a sentir autoconfiança nessa habilidade e aí você vai capitalizar em cima dela, você vai ter coragem de cobrar as pessoas pelo serviço que você faz. Você sabia que um dos grandes problemas hoje são as pessoas não conseguirem cobrar pelo serviço que elas têm, que elas fazem? Elas não conseguem cobrar por aquele serviço. Porque em algum lugar elas se sentem inseguras o suficiente para não cobrar, para
querer fazer de graça. Então, uma pessoa assim, ela vai estar negligenciando ela mesma, porque ela não vai ter o que a gente chama de intercâmbio, ela não vai ter troca, ela vai estar fazendo serviço a troco de nada. Ela pode até justificar na cabeça dela, eu estou fazendo de graça, por enquanto eu estou fazendo de graça, mas de graça, de fato, nunca é. E essas justificações, elas são estendidas por tempos muito longos. Vamos dizer que no máximo 3 meses você vai manter um estágio não remunerado, mas mesmo assim 3 meses é um tempo muito longo. Algum tipo de auxílio, pelo menos, tem que ser trocado nesse negócio que você está fazendo. Mas claro que você não vai ter autoconfiança suficiente para cobrar isso de quem você está fazendo, principalmente se é uma pessoa que você gosta, que você respeita, porque você não tem autoconhecimento. Você não sabe o quão especial você é e quão especial é a sua habilidade e quão só você sabe fazer aquela habilidade da sua forma. Um fotógrafo, por exemplo, ele vai ter uma habilidade de tirar fotos, apesar de tirar fotos ser uma habilidade que várias pessoas podem ter, mas se você sabe qual a sua habilidade fazendo isso, você vai poder se tornar único naquele meio e procurar o nicho que te cabe naquele sentido. Mas para isso você tem que estar autoconfiante. Por quê? Porque você vai ser muita tentativa e erro. Você vai tentar resgatar um nicho, você não vai conseguir. Você vai tentar resgatar outro nicho, você não vai conseguir. E nessa tentativa e erro, se você simplesmente não começa a interpretar o erro como erro, mas sim como uma adaptação estatística, estudo de estatística de dados, de informações para que você entre no lugar onde você quer, você vai conseguir ser bem sucedido. Mas como que a gente não transforma uma tentativa em erro? Tendo um processo que faz a gente recuperar todas as nossas experiências positivas e colocarem elas acima das nossas experiências negativas e sabendo o potencial que as nossas experiências negativas têm na nossa mente para que a gente possa, através do conhecimento, anular esse potencial. Esse seria o primeiro passo. Não existe fórmula mágica, né? Um dos meus clientes uma vez chegou para mim e disse: eu vim aqui porque eu achei que você ia dar um toque, bater na minha cabeça e simplesmente meus problemas iam ser resolvidos. E lá estava ele tendo que gastar 2 horas do dia dele para resolver os próprios problemas, aplicando muita autoanálise. Mas saiba você que a sessão dele durou 12 horas, né? O montante foram 12 horas que ele fez de autoanálise e depois ele já estava super tranquilo. Eu o reencontrei e ele veio me dizer o quão tranquilo ele estava, que ele já estava conseguindo dormir, que ele já não tinha pensamentos negativos ao subir para fumar no prédio dele. Ele olhava lá para baixo, tinha pensamentos negativos, ele já não estava tendo mais esses pensamentos negativos. E é isso são simplesmente 12 horas, ao contrário de que eu conheço pessoas que estão em depressão. Ontem eu fiquei sabendo de uma amiga, de um amigo meu que está em depressão, se considera em depressão, tomando medicamentos há cerca de 12 anos, 13 anos, não, 22 anos. Então é muito tempo. Agora o assunto hoje é estar sem grana e tendo 2 habilidades. Por que esse assunto veio hoje? Porque eu achei muito interessante uma pessoa falar para mim que ela está sem grana, mas que ela é enfermeira e que ela é fotógrafa. Eu pensei logo, alguma coisa está errado aí, e não é com a fotografia e não é com a enfermagem. Algo, não é nem que algo está errado, algo está desalinhado. Afinal de contas, toda a minha base, minha teoria, meu trabalho, meu desenvolvimento é em cima de achar aquilo que está positivo em você, para que a partir do que está positivo em você a gente possa realinhar os seus pensamentos, a sua sensação de propósito e a sua vontade de estar ganhando na vida. Porque uma pessoa, ela jamais vai ganhar, jamais é uma generalização muito absoluta nessa existência não existe. Já dizia Gautama, né? Não que ele não existe, mas que ele é muito difícil de alcançar. Ele seria inalcançável, enfim. Mas dificilmente uma pessoa vai conseguir ganhar dinheiro por longos períodos de tempo num trabalho que ela não se enxerga, mas que algum comando na cabeça dela diz que aquele trabalho é legal. Então, na mente dela, algo diz para ela que aquele trabalho é legal e é o que ela devia seguir pela vida, mas, pelo outro lado, ela não consegue fazer dinheiro com aquilo.
Como se resolve isso? No autoconhecimento. Existe um material, esse material não é meu, mas tem algo similar que eu estou acrescentando também, que eu estou pensando em acrescentar, né? Uma pergunta que eu achei genial e é uma pergunta de autoconhecimento, que é: o que é que você pode passar horas fazendo? O que é que você consegue passar horas fazendo? Quando você decide e encontra isso, simplesmente você tem que decidir capitalizar em cima disso. O problema é que as coisas que a gente demora horas fazendo, que a gente tem capacidade de passar horas e dias fazendo aquilo, a gente gosta tanto daquilo que a gente tem dificuldade em capitalizar, em cobrar, em transformar aquilo em capital, em capitalizar essa função. Porque de alguma coisa desromantiza a parada. Ou em algum momento nós fomos convencidos de que seria desromantizado. O que é totalmente errado, porque aí a gente começa a se sentir forçado a estar em trabalhos que teoricamente dão dinheiro, mas que a gente não tem paciência de fazer. E a gente poderia fazer dinheiro com coisas que a gente consegue gastar o dia inteiro na atividade, mas a gente não faz dinheiro com aquilo porque dentro da gente a gente sente que seria errado cobrar por aquilo. Um outro problema também é que você não entrega tanto quanto você pede. Será que é esse o seu caso? Mas por que você não está entregando? Eu sempre gosto... aqui é sempre um trabalho de chegar na raiz do problema. Nunca no problema. Se existe um problema, que aí eu chamaria de sintoma, mesmo que seja algo subjetivo, como o porquê você não está entregando, eu vejo isso como sintoma, agora eu quero chegar na raiz desse sintoma, porque na raiz desse sintoma provavelmente vai ter algo muito positivo que você vai descobrir sobre você mesmo. E sobre as pessoas ao seu redor, talvez. Mas é só através do autoconhecimento que isso é capaz de fazer, porque no autoconhecimento você vai ter a capacidade de analisar todos os pontos positivos e alguns dos pontos negativos da sua vida. Apenas os pontos negativos que são necessários e que estão vindo à tona ali. Mas o principal é olhar os pontos negativos da nossa vida. Por quê? Porque se você já ganhou dinheiro com alguma coisa, por exemplo... Lembre, eu já ganhei dinheiro com algo específico. O que foi? Algo que você ganhou dinheiro que você gostou de fazer. Alguma coisa. Nem que seja vender algo para alguém, mas alguma coisa você ganhou dinheiro e gostou. Então, o propósito aqui é reforçar essa ação e essa atitude para que você consiga ganhar mais dinheiro com isso. Eu, por exemplo, quando dava aula de inglês, tive a possibilidade de fazer muito dinheiro dando aula de inglês, quando eu ainda estava me formando. E isso foi algo que eu analisei. Quando eu estava pensando nos materiais que você recebe, o material físico, né, de autoconhecimento, que tem essa autoterapia, essa autoanálise, lá, por exemplo, pergunta, lembre de momentos em que você ganhou dinheiro. E aí eu lembrava muito da época que eu tinha dado aula de inglês e tinha ganhado dinheiro. Porque ali certamente estava algo muito poderoso que combinava comigo. Não é todo mundo que se dispõe a dar aula de inglês que ganha dinheiro com isso. Tem pessoas, inclusive, que se formam, que vão atrás, mas que não conseguem ganhar dinheiro com isso. Mas eu consegui ganhar dinheiro com isso e eu gostei. Isso quer dizer que eu tenho que passar a minha vida sendo professor de inglês? Não, mas o que é disso que era tão positivo que eu posso colocar agora nessa minha profissão como terapeuta? E a partir daí as coisas começam a se mover. E a mesma coisa que eu pergunto para você, se houve algo positivo na sua vida, como você pode reforçar isso? Agora imagine que eu tenho 300 perguntas de coisas positivas na sua vida para você descobrir e depois poder reforçar isso. Ou seja, você lembrar de todas essas coisas e poder aplicá-las na sua vida. E ainda digo melhor, imagine que essa lista, quanto mais você faz ela, ou seja, você faz uma vez, faz duas, faz três, quanto mais você faz, mais memórias
positivas e informações importantes vão sendo liberadas, vão trazendo do seu inconsciente para o seu consciente para que você possa usar no seu dia a dia. Quão longe a gente poderia ir com uma tecnologia desse tipo? E é justamente isso que eu tenho, é o resultado do que eu faço, o resultado não, isso é o desenvolvimento de tudo que eu faço. E é incrível como se a gente for lembrar quando criança a gente estava muito mais certo do que a gente queria, do que a gente gostava. Então ter um material que consegue recordar para você alguns momentos seus em que você foi muito feliz na infância, que você teve pontos muito positivos na sua infância, é poderosíssimo, porque quando isso vem na sua memória, você tenta, fica meio obscuro, você não consegue lembrar muita coisa, mas quando você começa a vir as memórias, você vai poder aplicar isso no seu trabalho para ganhar dinheiro. É como se o seu eu criança dissesse assim, eu quero ganhar dinheiro sendo... vamos para o clichê, eu quero ganhar dinheiro sendo bombeiro, salvando as pessoas. E aí as pessoas fizeram você desistir disso, disseram que isso não valia a pena, que isso não era profissão, que sei lá o quê, que as pessoas invalidaram, porque aqui no Brasil é isso que acontece, né? Mas aí você lembra disso agora adulto e você tem a autoconfiança de dizer, não, peraí, eu já procurei algum curso alguma vez, como que eu posso começar logo trabalhando com isso ao invés de só gastar mais dinheiro com curso? Deixa eu logo ir. Você começa a desenvolver uma atitude diferente em relação à vida e agora você tem forças para proteger a sua ideia que você não tinha quando você era criança. E eu ainda te trago um material que lhe protege contra as pessoas que vão tentar fazer com você agora adulta a mesma coisa que elas fizeram você quando você era criança. Que é invalidar seus sonhos e suas ilusões. Existe um material completo para lhe proteger disso. Para que você consiga enxergar antes que isso te afete. Para que você veja essa pessoa querendo fazer esse efeito negativo em você. De dizer assim, cara, com essa idade você resolveu fazer isso? Não, quando ele falar isso, você vai saber enxergar exatamente qual o propósito dele, vai poder manejar essas coisas. Então, eu estou sem grana, eu tenho eu sei fazer 2, 3 coisas. Eu sou enfermeiro, eu sou fotógrafo. Mas qual é a sua habilidade dentro dessas profissões e como que você pode capitalizar isso? É o mais importante. Uma pessoa sem autoconhecimento, ela começa a entrar numa de deixa a vida me levar. E nessa de deixa a vida me levar é como você jogar na Mega Sena. Pode ser que dê certo, mas é muito difícil. Você está à deriva nas possibilidades. Existe uma teoria, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa coisa de física quântica tem tomado muito conta da vida moderna para explicar o que tem acontecido, mas claro, porque também a nossa capacidade mental de desenvolvimento de lógica está avançando. Então hoje a gente usa não só mais a física, aquela física clássica, mas a gente está usando agora a quântica, né, para mostrar para a gente o que acontece. E nessa física quântica existe uma teoria que fala, mas eu não vou dizer absolutamente, mas eu vou dizer a ideia que ficou na minha cabeça, né? Que falam sobre a partícula, quando você joga uma partícula através de um buraquinho lá, essa partícula ela tem a possibilidade de bater em 4 lugares diferentes. E antes dela bater nesses 4 lugares diferentes, que seria o ponto final onde ela chega, é como se ela tivesse a possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E só quando você para ela, você vai saber aonde ela está. Mas enquanto ela está nesse movimento, ela vira uma espécie de onda.
Ela não é mais uma partícula, ela vira uma espécie de onda e é como se essa onda se propagasse por todos os lugares do espaço, ou seja, ela pode estar em qualquer lugar do espaço. É apenas quando a gente intervém e para fazer a medição que a gente consegue saber exatamente onde ela está. Então, se você como partícula, pense em você como partícula passando pela vida até chegar a um ponto final dessa vida. O ponto final, né? O ponto final que a gente sabe até agora, que é quando você deixa esse mundo, esse corpo. Então, você tá viajando para essa vida como uma partícula, deixando para chegar no ponto final. Quando você ainda não chegou no ponto final, é como se você fosse uma espécie de onda também que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é o seu poder de decisão, de intervir e dizer assim, eu quero medir aonde eu estou na minha vida, que você vai poder se enxergar como partícula naquele lugar. Então vamos dizer, até você morrer você pode ser várias coisas. Você pode ser bombeiro, fotógrafo, rico, você pode morar numa cobertura, você pode ter tal carro, você pode morar na floresta, numa fazenda. Existem todas essas possibilidades. E todas essas possibilidades estão ali para você. Mas aí quando você decide algo, você para e faz uma medição. Então você decidiu fazer um curso técnico de enfermagem. Você parou e você fez aquela decisão. Aquele é o ponto que você chegou. E aí você você decide tomar um emprego. E aí você faz uma medição, você toma aquele emprego. E aí você vai fazendo pequenas medições para ver exatamente você como partícula no mundo onde que você está. Se você não tem determinismo suficiente para fazer essas decisões e para impor aonde você quer chegar e decidir onde você quer chegar e decidir o que você quer fazer, você vai ficar sempre como uma onda, a deriva, né? Uma partícula deriva nesse mar de possibilidades. E aí quando alguém ou alguma situação parar você, você vai ter a possibilidade de ver onde você chegou, mas é totalmente fora do seu próprio determinismo. Não é você que está determinando o que você quer e aonde você quer chegar. São situações e pessoas. Então você vira uma partícula deriva no mar, dependendo de outras pessoas e de outras situações para se encontrar no mundo. E o autoconhecimento simplesmente reverte isso. Ele fala: você é uma partícula autodeterminada. Ou seja, você é uma partícula no mundo, nessa onda que é no mundo, que pode decidir o momento que você quer parar, onde você quer parar para fazer o que você quiser. Então, se eu quero ganhar grana, eu tenho várias possibilidades de ganhar dinheiro, mas existem várias possibilidades mesmo. Mas se o seu autodeterminismo de decisão, aonde você quer parar e aonde você quer ficar para ir para outro ponto, e assim você ir fazendo a sua trajetória, se você não tem determinismo, você só vai ganhar dinheiro se alguém lhe dá um emprego, você só vai ganhar dinheiro se por coincidência esse emprego for um lugar que paga bem, você só vai ganhar dinheiro se por acaso você ganhar na Mega Sena, você só vai ganhar dinheiro se por acaso você resolver fazer um curso e esse curso de alguma forma lhe agrega. Então você vira uma partícula solta que você só vai ganhar dinheiro se, sempre com esse se condicional e não determinado. Então se você quer ganhar dinheiro, e se você está achando ruim que agora você está sem dinheiro, a primeira decisão que você precisa tomar, a primeira decisão é trabalhar no seu autoconhecimento para que você possa subir o seu poder de determinação sobre a sua vida e as possibilidades que você tem na vida. Poder de determinação, ou seja, determinar, escolher, dizer eu vou e fazer a coisa acontecer. O grande problema dessa realidade que a gente vive, e que é bem diferente das realidades dos filmes de fantasia que a gente encontra hoje em dia na televisão, na internet, é que nesse mundo a gente tem o poder de determinar, dizer eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro dessa forma. Mas isso não aparece como mágica como nos filmes de fantasia. A gente tem que fazer isso acontecer. É como se a gente determinasse hoje vai chover
e tivesse o poder de fazer com que a chuva acontecesse. Igual uma empresa que teve aí que saiu jogando água no espaço para ver se as nuvens ficavam mais pesadas e eles adiantavam a chuva. Tem uma conversa dessa aí. Mas era quase que isso. Você determina que vai chover na sua horta, mas você tem que fazer a chuva acontecer. Então você determina que vai ganhar dinheiro com o quê? Eu vou ganhar dinheiro como pianista. Agora eu vou fazer isso acontecer. E o processo de fazer isso acontecer talvez seja um processo que você não esperava, que você não estava, talvez que você nem gosta tanto. E aí aqueles minutos em que você consegue fazer o que você gosta, vai ter que pagar todo o tempo que você tem que fazer aquilo que você não gosta, que você achava que um pianista não tinha que fazer. Se você quer ganhar dinheiro com o mercado de investimento, seja como grafista, seja como analista, fundamentalista, qualquer coisa do tempo, você vai ter que saber como isso é capitalizado. E não só como você acha que é, mas como de fato é. Para que em algum momento você consiga ficar satisfeito com aquilo que você achava que era, que de repente ia analisar um gráfico, de repente ia analisar uns formulários, mas tem toda uma outra estrutura para conseguir capitalizar isso que talvez você não saiba, que talvez você não goste tanto, mas que você vai ter que determinar, usar a sua determinação para dizer que você vai fazer isso. Agora, a determinação não é algo estabelecido, é como se fosse uma capacidade sua, e essa capacidade ela está tendo que ser sempre renovada e trabalhada para ela permanecer alta. Ela requer manutenção. A sua determinação requer uma certa manutenção. Até um certo nível que o ser humano se encontra, claro, não sei que ele se encontra nos níveis mais altos de consciência, a manutenção dele, a determinação dele requer uma certa manutenção até ele conseguir essa evolução. E essa determinação ela só acontece através do autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que vai mostrar para você momentos em que você fez coisas, determinou que coisas iriam acontecer, essas coisas aconteceram. E trouxeram coisas positivas. Existe a possibilidade também de você olhar que você determinou coisas negativas e as coisas negativas também aconteceram. Mas o estar sem grana, principalmente se você tem alguma habilidade específica, você tem uma habilidade, você é formado em alguma coisa, não precisa nem de ser formado, mas você tem já uma habilidade. Mas você está sem grana é porque existe algo que está lhe bloqueando antes mesmo de a sua profissão poder ser posta em jogo. Antes mesmo de você saber se você é bom, se você é talentoso naquilo, existe uma outra coisa que está lhe pondo para trás. E essa coisa é a falta de autoconhecimento, porque se você não sabe o que é que está lhe emperrando, não sabe de fato, porque você acha que sabe. E se você soubesse, você estava ganhando dinheiro. Imagina, porque tem gente que eu falo assim, não, você tem que saber o que é que está lhe emperrando. Ah, eu sei o que é. Se você soubesse, você não estaria nessa condição. Se você sabe o que é que está lhe emperrando e você, mesmo assim, não está ganhando dinheiro, não está deslanchando, é porque existe um outro fator escondido que você não sabe. Pode ser até que o fator que você diz aí que sabe seja certo e que você realmente saiba alguma coisa que não está legal. Mas se mesmo sabendo isso, você não está conseguindo deslanchar e ter dinheiro, principalmente dentro das coisas que você já tem na mão, é porque existe um outro fator desconhecido. Poderia ser muito absurdo e até surpreendente, e por ser absurdo e surpreendente, as pessoas provavelmente iriam ignorar ou não entender o que eu estou falando, mas eu vou ter que falar. Essa coisa de não ter autoconhecimento e por isso não saber o que tá de fato impedindo o seu desenvolvimento, ela é tão fundamental que se eu pegar uma lei natural e básica do tipo de material de ciência que eu aplico e que eu estudo,
Uma das leis básicas é que o motivo de todos os problemas mentais, físicos e pessoais do ser humano é um fator desconhecido que existe nele. Então, todos os problemas que você tem, mental e físico, ou pessoal, ou profissional, ou financeiro, é porque existe um fator desconhecido aí em você, um fator que você desconhece aí na sua vida, e esse fator que você desconhece é a fonte de todos esses problemas e de toda essa dificuldade de ir para frente na vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha ficado claro, porque de fato, por isso que eu gosto da parte prática, por isso que meu método é todo prático. Porque a parte teórica pode ficar muito filosófica e essa não é a intenção. A intenção é que você possa aplicar na sua vida desde já, até que você esteja convencido o suficiente de que você precisa de autoconhecimento. Quando isso acontecer, eu estou aqui. Por enquanto, assiste os vídeos e se você gostou genuinamente, você dá um like e segue a nossa página que mais vídeos vão estar disponíveis para você. É isso e até a próxima.